Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, estamos iniciando o Giro Grana, número 16. Eu sempre, quando eu tô gravando, eu começo as gravações, eu começo a tomar energético. Aí os primeiros vídeos, eu tô meio assim, nos últimos eu tô pilhadão. Digamos que agora eu tô na metade das gravações. No Giro de Grana, olá, ó. No Giro Grana de hoje falaremos sobre stablecoins. Novamente falaremos sobre as stables, questões jurídicas do Trump e Alexandre de Moraes, toda a polêmica, toda a briga deles. O Pix brasileiro, vou comentar, eu tenho uma tese sobre o Pix. A Embaixada dos Estados Unidos fez um post polêmico, levaram a bandeira do Trump no Congresso, vou dar minha opinião aqui também. Se você quiser deixar sua opinião, pode deixar. Sobre a BID e falaremos também sobre inteligência artificial. Vamos começar então. Dinheiro tradicional está fluindo para a cripto, diz ex-executivo do Goldman. O interesse no setor de criptos foi impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua família promovendo ativamente sua própria meme coin. Na matéria falava sobre outras coisas, aqui eu só trouxe um resumo. E aí ele comentou sobre o Genius Act, que foi uma obrigação do emissor de stablecoin manter reservas em dólar, que foi aprovado alguns dias atrás lá nos Estados Unidos. IEA, que é esse executivo, ele disse que a medida representou um indicador crítico para a indústria de criptomoedas, demonstrando um movimento em direção a estruturas regulatórias mais claras. O que está acontecendo? Conforme a gente está tendo uma regulamentação maior, e aqui é um ponto de discussão que todo mundo acreditava que as criptos não seriam regulamentadas, elas serão, elas sempre serão e serão altamente regulamentadas. A diferença é que você tem a possibilidade, no caso, fugindo um pouco do assunto aqui, mas para explicar, você consegue ter uma cripto hoje, o seu patrimônio dentro de cripto e declarar isso no seu imposto de renda, ou você não declara no seu imposto de renda. Você tem a opção, o governo não tem como saber. Eles podem fazer a loucura que seja para tentar descobrir, mas eles não conseguem. A única forma de descobrir é você apontando a arma na cabeça de uma pessoa, entrar na casa dela e falar: se você não disser onde está suas criptos, eu vou dar um tiro em você. Mas o governo não vai fazer isso, vai tentar de todas as formas, mas se a pessoa não quiser contar aonde tem, o governo não vai saber. Claro que aqui você precisa deixar as suas criptos em locais propícios para isso. Se você colocar numa corretora de um grande banco, por exemplo, com certeza o governo vai saber que você tem cripto. Então a questão principal que está acontecendo é que as criptos estão sendo reguladas. Conforme elas vão sendo reguladas, aquela ideia de tiozão, daquele pai, daquela pessoa mais velha que fala: não, cripto é golpe, tudo isso vai deixar de existir. Aí vê uma matéria: ah, fulano usou cripto para lavagem de dinheiro. E aí começa a fala mal do Bitcoin, fala mal da Ethereum e todas as outras criptos. Isso vai caindo por terra, porque cada vez mais está dentro do nosso dia a dia e não tem mais como fugir. O próprio Banco Central aqui no Brasil que está desenvolvendo o Drex, eles estão utilizando blockchain. Lógico que são blockchains privadas, e aí o privado com o público está começando a se misturar, porque a gente precisa ter essa segurança, mas os dois lados vão agir de uma forma conjunta. Da mesma forma que a gente vai ter aqui uma empresa privada, regulada, o Estado regulado, e aqui em cima a gente vai ter os aplicativos descentralizados de uma forma completamente desregulada. Isso vai existir e vai começar a ter cada vez mais. Só que a gente começa a ter, conforme os governos vão fazendo essas regulações, a gente tem mais garantia de que, por exemplo, a stablecoin, ela não vai deixar de existir do dia para a noite. Ela precisa ter uma garantia, ela precisa provar para o governo que ela tem lastro. O que a gente não tem, por exemplo, na Tether. Ela garante que tem, mas a, a garantia dela é aquela famosa "sou Joe", a garantia é ela mesmo. Ela diz que tem, mas não mostra por questões de segurança. A partir de agora, para ela poder operar nos Estados Unidos, ela vai ter que mostrar onde está a reserva. Se ela mostrou e se está dentro de títulos americanos, você tem uma garantia daquilo, que não vai quebrar, não vai deixar de existir do dia para a noite. E isso aumenta o mercado. Por isso que as pessoas estão saindo do mercado tradicional e começando a ir para cripto, até porque você consegue transacionar com o mundo inteiro, você não precisa ficar preso mais no teu país. Questões jurídicas adiaram sanções financeiras de Trump contra Alexandre de Moraes. Aliados de Bolsonaro
afirmam que objeções já teriam sido superadas e que lei Magnitsky, acho que é Magnitsky, deve ser acionada contra o ministro do STF. O que que essa lei diz? Que empresas americanas não podem transacionar nada relacionado à pessoa. É quase igual é feito aqui na justiça. A justiça bloqueia, na verdade ela não bloqueia o teu CPF, mas ela tem, para quem não sabe, tem um negócio na justiça chamado Sniper, que ele vai juntar tudo que existe, desde cartórios, bancos, todos os órgãos, para descobrir se você tem algum rendimento, algum investimento, alguma conta, salário, seja o que for, para o governo conseguir pegar esse dinheiro, no caso, não pagamento de pensão, não pagamento de alguma dívida trabalhista. Entre aspas, é como se você ficasse com o teu CPF inutilizado, colocou um dinheiro lá, em algum momento ele vai ser bloqueado. O que estão querendo fazer com Moraes é mais ou menos isso. Se conseguirem fazer essa proibição, ele não consegue ter cartão de crédito, por exemplo, ele não consegue ter conta em banco nem viajar em companhias aéreas. O engraçado disso tudo é que a forma dele conseguir fugir vai ser utilizando cripto. Então talvez o Moraes seja um dos adeptos, aí, os early adopters, a utilizar stablecoins e outras criptos para poder viajar. Talvez ele vire um cidadão comum que é perseguido pela justiça. O Pix do Brasil já conseguiu o que as criptomoedas estão tentando, diz Nobel da Economia. Aqui eu não quero comentar especificamente sobre essa notícia, mas foi engraçado quando eu estava montando aqui essa briga entre Trump e Moraes e Brasil e tá todo mundo jogando no colo da direita, que não tem absolutamente nada a ver com a direita, é por questões e decisões que o governo brasileiro está tomando, eu comecei a desenvolver uma teoria, eu falei, vou pesquisar sobre essa tese. Eu cliquei no Google, coloquei Pix, e aí já apareceu essa matéria, eu falei, é exatamente isso, sabe como você tem uma tese, uma teoria, e vai pesquisar e já no primeiro clique você já descobre. Eu achei que ia ficar umas 2, 3 horas pesquisando para encontrar o que eu queria. Qual que é a minha tese? E aqui é vozes da minha cabeça. O Trump quer a tecnologia do Pix do Brasil. Eu não coloquei aqui os dados que essa matéria apresentou, e aí depois acabei lendo em outros locais, mas o que que acontece? O Pix conseguiu o que poucas pessoas, ou talvez nenhum banco central no mundo inteiro conseguiu fazer, que é uma transição rápida, instantânea, extremamente barata, ou seja, ela é sem custo. Você consegue transacionar por um baixíssimo custo. E como que você rouba a tecnologia do seu vizinho? Você impõe alguma sanção para ele. Não sei se é realmente isso que ele quer, mas quando a gente desenvolve as teorias da conspiração, a gente consegue ligar todos os pontos. Esse Nobel da Economia, o Paul Krugman, ele disse: o Brasil pode ter criado o dinheiro do futuro enquanto os Estados Unidos combatem a criação de um sistema público de pagamentos digitais. Os Estados Unidos já criou esse sistema de pagamento, só que não é eficiente como o Pix é. E é engraçado que aqui ele comparou o Pix com criptomoeda, e eu venho há muito tempo falando que o Pix é uma cripto brasileira. Apesar dele não ter as funções, a estrutura de uma cripto, eu acredito sim que ele é, porque você consegue transacionar dinheiro. Você vai conseguir utilizar o Drex, que é o token, e fazer a transação, que digamos é o sistema. Dentro da cripto a gente tem sistemas que fazem isso, que substituem uma Visa, uma Mastercard, por exemplo. Se não me engano, a Dash acho que faz isso, a Ripple também, é um sistema de pagamentos. E o Trump quer fazer essa cópia. Não posso deixar de notar que o Pix está de fato conquistando o que os impulsionadores de criptomoedas alegam falsamente serem capazes de entregar por meio da blockchain. Eu discordo um pouco da opinião dele, mas eu acredito que o grande ponto aqui, que ainda a gente não adotou cripto, é porque não existe uma segurança de um banco central, no caso o governo brasileiro, e os custos ainda são um pouco altos. Eu não sei quem que banca esse custo do Banco Central. Algum custo tem para essa operação. O governo banca, mas eu não sei qual que é o volume financeiro dessa movimentação. Mas é um ponto interessante de ficar de olho. Não me espantaria daqui a alguns meses, e aí a gente pode falar de alguns dias, sair um acordo inesperadamente entre Brasil e Estados Unidos, e ainda em 2025, para início de 2026, os Estados Unidos começarem a utilizar o Pix. Seria só uma mera coincidência.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publica post contra a imigração. Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Basicamente, eles estão falando: se você mora no nosso país e está ilegal, vaze o quanto antes para não sofrer nenhum outro problema. E aqui é só uma pergunta que eu quis trazer essa matéria. Eu acredito que cada vez mais nós teremos uma centralização maior, aquela globalização que a gente tinha. Eu acredito que vai ser cada vez menor. O português vai viver a vida inteira em Portugal, o espanhol a vida inteira na Espanha e assim por diante, porque senão o país que tem mais oportunidade ou que é melhor para morar, todo mundo migra para lá e aí a base da cadeia começa a migrar para outro país e aí de forma ilegal e começa a trazer tudo de ruim que existe nesse país. Eu sou favorável, acredito que tenha que ter um peso nessa balança, não pode ser de uma forma truculenta, mas tem que ter uma regulação, senão vira uma zona. Até não sei se foi aqui nessa reportagem, a embaixada diz que visto é um privilégio, não é um direito, então ninguém tem o direito a ter um visto de outro país. É um privilégio que você tenha. Lógico que numa, não gosto de usar essa palavra democracia, mas numa boa relação entre países, é legal ter. O problema é que a gente sabe que nos Estados Unidos tem muito coiote, muita gente indo cometer crimes lá, atravessando fronteira. Então acho que o controle, até porque as leis mais pesadas de migração que a gente tem e as deportações em massa aconteceram durante outros governos, não somente no Trump, então não dá para dizer que é específico de uma pessoa. Deixa aí no comentário o que que você acha sobre isso. E aqui outra besteira, não sei, eu até nem deveria ter colocado essa matéria aqui. Bandeira de Trump cria mal-estar no PL que tenta descolar direita da tarifa. Para a cúpula da legenda, a direita vive um mau momento em razão do tarifaço, que não deveria ter problema nenhum, mas a mídia está querendo jogar como se fosse culpa da direita, que entra em vigor 1º de agosto, agravado pela situação incontrolável, nas palavras de um líder, do filho do ex-presidente. Eu não vou nem falar das pessoas que estão aqui, que eu conheço, acho que só um que está nessa foto, mas é uma piada de mau gosto com o cidadão brasileiro. A gente paga para esses corninhos aqui estarem no Congresso fazendo esse tipo de palhaçada. Independente de ser a favor, ser de direita ou não é função de um deputado erguer uma bandeira de um outro país, seja por motivo que for. Se fosse uma bandeira da Venezuela, eu seria crítico, sendo dos Estados Unidos, sendo de qualquer político. Se fosse do Milei da Argentina, que é um presidente que eu gosto muito, eu também seria crítico. Não é função deles, eles não deveriam estar lá fazendo isso. E para dizer num português bem claro, é um bando de babaca que fez isso e às nossas custas, infelizmente. Aqui uma história que é interessante, eu vou contar um pouco de uma experiência minha. A BID pressiona fornecedores e eleva a tensão na corrida dos carros elétricos. Olha só que doido isso. A BID usa nota promissória e aí eles colocam o nome da nota promissória, o D, que BID é Build Your Dreams, né? Construa seus sonhos, eles colocam um D de Dreams na nota promissória, ou seja, eles dão um papel emitido por eles e falam: daqui a um ano eu vou te pagar, mas pense nos seus sonhos que você tem. E os fornecedores, eles dizem que esse método é um pesadelo para o fluxo de caixa, mas eles estão se adaptando. Ou seja, não estão se adaptando, eles estão aceitando, porque não existe outra forma de você sobreviver no mercado caso você queira ganhar dinheiro, porque é um volume muito grande. Porque estão desesperados para manter os pedidos. O excesso de capacidade e fraca demanda estão impulsionando essa tendência. E aqui na matéria cita um excesso de capacidade que tem automotiva, os preços estão caindo cada vez mais. Pode ser que ocasione uma crise daqui a alguns anos. Eu acredito que pode acontecer, até porque a BID ela está muito agressiva no mercado, em algum momento vai colapsar isso. Essa ideia de pagamento em um ano provavelmente vai dar ruim em algum momento, porque é uma cadeia que você não consegue sustentar. Eu já tive indústria, trabalhei com o setor automotivo, injeção plástica, trabalhei num período ruim de crise, a gente tinha 90 dias para receber o pagamento, passava os 90 dias, a montadora simplesmente falava: não vou pagar, quando puder e eu lhe pagarei. Nem a nota promissória dos sonhos eles davam, eles só diziam que não iam pagar. Nós tínhamos que comprar matéria-prima, se não me engano, eu estava tentando lembrar, mas se não me engano era 28 mil reais, eu acho que a gente comprava
um bag de 1 tonelada, eram algumas que a gente tinha que comprar à vista. Então você tinha que ter dinheiro para comprar à vista, só que você ia receber 6 meses depois, 3 meses depois. E aí, em toda essa cadeia, a gente tem que bancar a folha de pagamento, o imposto que a gente tem que pagar em dia. Aí você começa a fazer desconto de título, você começa a ter uma quebra de fluxo de caixa que chega num momento que você não aguenta mais e você quebra, o país quebra. Então, isso vai ser um grande problema para a China nos próximos anos. Talvez já esteja enfrentando isso. Essa redução de preço pode ser que já seja um demonstrativo de crise. Até tem um termo chinês que eles utilizam quando acontece isso. Eles acreditam que eles já estão nesse momento de crise. E isso fica de alerta para nós, porque em algum momento isso pode refletir no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, e vai acabar respingando aqui no Brasil. E seu prêmio por economizar tempo no trabalho com inteligência artificial é mais trabalho. Olha que interessante isso. Uma pesquisa recente revelou que quase metade dos trabalhadores acredita que eles deveriam aproveitar a economia de tempo que ganham com o IA e não seus empregadores. Eu fico impressionado como por mais que o ser humano evolua e tenha tecnologia, ele é cada vez mais primitivo. A pessoa acha que se ela é contratada para trabalhar por 8 horas e 20%, né, um quinto das pessoas, elas acreditam que se elas economizaram 1 hora de serviço no trabalho delas, elas deveriam ganhar essa 1 hora. Ou seja, você é contratado para trabalhar 8 horas, mas cumpriu seu trabalho em 7. Então, a próxima 1 hora você vai descansar, vai para casa mais cedo. O comentário de um especialista foi que não podemos simplesmente fazer a mesma quantidade de trabalho que fazíamos em menos tempo e sair do trabalho mais cedo. Se fizermos isso, corremos o risco de ser substituídos por alguém que usa IA para aumentar a produtividade. Ou seja, se você quer ir para casa porque você cumpriu as suas 8 horas de trabalho em 6 horas e você acha que tem que ganhar as suas 2 horas de trabalho, você vai ser substituído por outra inteligência artificial ou por alguém que trabalhe por 8 horas. É a mesma coisa da escala 6:1. A pessoa quer trabalhar menos tempo e quer receber o mesmo tanto. Não existe isso. Dentro do mercado de trabalho, não é sustentável ao longo do tempo. Acabei de mostrar aqui sobre a BID, você não consegue bancar a sua empresa. Imagina você tendo um funcionário que faz todo o serviço dele em 4 horas, meio-dia. Ah, vou para casa porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora não vou mais trabalhar. Se você trabalhou em 4 horas o que tinha que fazer em 8, parabéns, você melhorou a sua produtividade, você tem mais 4 horas para fazer trabalho. Ponto, não tem o que discutir. É assim que funciona. Eu acho que as pessoas elas vão ter muito problema para lidar, e aí, falando, continuando nesse assunto de relação de mercado de trabalho e empresa, para lidar com a inteligência artificial. Até eu, quando eu estava lendo essa matéria, eu li uma outra sobre pejotização, a CLTização da pejotização, que o PJ está virando cada vez mais CLT. E sim, o PJ ele é um CLT porque ele está cumprindo um trabalho dele. Ele tem que oferecer um serviço. Se a empresa contratou, eu quero que você faça esse serviço, ele precisa entregar o serviço. A diferença é que ele tem, talvez, dependendo do lugar, o tempo para ele fazer, e aí ele controla o tempo dele, mas ele precisa entregar aquele produto e ele pode ter outras empresas, mas se ele trabalha para a empresa, ele precisa entregar aquele serviço, ele tem que entregar, independente da forma que seja. Ah, é parecido com CLT, porque ele tem uma carga horária grande. Foi a pessoa que escolheu ter esse serviço. Eu sei que é difícil a gente discutir isso, existe uma demanda muito voltada pró trabalhador, uma outra muito voltada ao pró o empreendedor. O que a gente precisa entender e chegar num meio termo, porque vai ser cada vez mais distante, porque o empreendedor vai ter cada vez mais facilidade com a inteligência artificial e o trabalhador, se ele não entregar resultado, vai ser cada vez mais difícil ele se sustentar. Ou ele vai criar o negócio dele e vai passar pelo mesmo problema. É aquela coisa. Sempre quando alguém fala assim, ah, mas milionário é fácil, tem vida fácil e só se aproveita do trabalhador. Então por que você não vira um empresário e vira um milionário para você se aproveitar do trabalhador? Ah, você não faz isso porque você tem dó das pessoas? Não é assim que funciona o mercado. A gente sabe que as coisas são difíceis de serem conquistadas. Então é muito fácil você ficar falando mal dos outros e não oferecer nada em troca, não fazer aquilo. E a diferença é que a partir de agora,
Quem ficar falando, reclamando, vai ser substituído. Ponto, tchau. Vai para outra. Vai procurar alguém que aceite você. É assim que vai funcionar. A gente ainda tem a CLT que segura um pouco ali as leis trabalhistas, mas a partir do momento que você conseguir pagar em cripto um funcionário e o governo não der conta que existe aquela relação comercial porque ele não está vendo para onde está indo o dinheiro, esqueça, ou você vai fazer, ou você vai ficar para trás, ou você faz a tua empresa. Cria o teu negócio. Ah, não quero ser CLT porque eu sou explorado. Então cria o teu negócio. E hoje a gente tem possibilidade. Com a inteligência artificial, você pode, em uma pessoa, criar o seu negócio. Você não precisa ter funcionário mais. Você pode ter 10 inteligência artificial, pagar para elas para você ter acesso a tudo e conseguir o que um estagiário faria. De uma forma bastante prática, sem reclamação, 24 horas por dia, sem pagar imposto. Ou seja, vai rodar. Quem não se atualizar, infelizmente vai ficar para trás. Não adianta a gente querer, ah, mas Rafa, você tá errado, você tá sendo muito extremista, isso, aquilo. Tudo bem, é o que vai acontecer, o mercado vai acontecer, o mercado vai levar isso. Não é que o mercado é malvado, gente. Sempre quando eu falo do mercado, eu lembro da Glaze falando, vem ela na minha cabeça aqui, ela fica ali atrás assim, falando, o mercado é assim. E não é o mercado que é malvado, o mercado, ele é um organismo que são todas as pessoas que trabalham estão inseridas nele. O CLT faz parte do mercado, o empreendedor faz parte do mercado, o cliente, o consumidor, tudo faz parte do mercado, o fornecedor. E eu acredito que quanto mais facilidade tem, as coisas vão melhorando, e quanto mais burocracia, as coisas vão piorando. O Brasil é um país extremamente burocrático. Como que a gente vai exigir algo melhor, sendo que a gente é um país extremamente burocrático? Não tem. A conta não fecha, dificilmente vai fechar nos próximos anos. Não fecha no Brasil, não vai fechar. A diferença é que agora nós temos a possibilidade para quem quer de uma forma sozinha, independente, crescer, consegue, sem depender do governo, sem depender de funcionário. Ok? Isso, muito obrigado por ter assistido esse Girograna. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, poucas pessoas ainda são inscritas. Estamos aí na luta para chegar em 1000 inscritos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.